O Remo tem 2 jogos pela frente ainda nessa Série B. Precisa pontuar, de preferência 4 pontos no mínimo. 3 pontos podem ser suficientes, menos que isso a situação fica muito complicada. Por isso essa partida contra o Vasco hoje, lá no Rio de Janeiro, é fundamental para as pretensões azulinas. E o Remo vai ter pela frente um adversário que já não tem pretensões, né? O Vasco já não tem mais chances de acesso, o risco de rebaixamento é mínimo, então realmente é uma partida em que tem muito em jogo para o Remo, que precisa pontuar, como eu te disse, precisa superar os desfalques, né? Foi sem o Pingo, foi sem o Felipe Gedós, ambos machucados, foi sem o Marcos Júnior, que pertence ao Vasco, está emprestado por Remo e por uma questão contratual não pode enfrentar a equipe de São Januário. Então o Leão tendo pela frente o desafio de superar essas adversidades e já no segundo jogo do técnico Eduardo Batista mostrar mudanças. Porque na primeira partida contra o Goiás, a verdade é que a gente não viu muita coisa diferente, era um Remo muito parecido, que inclusive ainda pecava, né, na hora de finalizar, de fazer os gols, e pelo menos o Eduardo trabalhou isso aqui em Belém antes da viagem. O Remo só depende dele. Por quê? Porque o Remo está fora da zona do rebaixamento. Então, se ele ganhar os 2 jogos, ele continua fora da zona do rebaixamento, quem está atrás não ultrapassa. Mas qualquer outros resultados que não sejam vitórias, significa dizer que o Remo vai depender de que os adversários atrás dele também tropecem. O Londrina tem os mesmos 41 pontos do Remo e está lá na zona do rebaixamento. O Vitória tem 40 pontos, um a menos, está lá na zona do rebaixamento. Então, o Remo, se não conseguir as 2 vitórias, tem que secar esses adversários. Ontem, o pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, numa decisão muito polêmica, isso quem está falando é o Edson Carvalho, devolveu os pontos para o Brusque. 3 pontos que tinham sido tirados da equipe catarinense por conta de um episódio, aquele ato de injúria racial que foi praticado por um dirigente, por um diretor do Brusque contra o meia Celcinho, jogador do Londrina, que tem história no futebol paraense também. E àquela altura o Brusque foi punido, perdeu 3 pontos, ficou ali empatado com o Remo na tabela, estavam ambos 41 pontos. Mas ontem essa punição foi revertida, os pontos foram devolvidos para o Brusque e o que é que aconteceu? O Brusque saiu dos 41 e voltou a ter mais 3 pontos, ou seja, foi a 44. Deixou a briga ali para o pessoal que está atrás. O Remo, o próprio Londrina, time do Celcinho, o Vitória e também a Ponte Preta, que estava lá na frente de todo mundo com 43 pontos e de repente viu o Brusque ultrapassá-la e já ficou ali no bolo junto com Remo, Londrina e Vitória. Lamentável, a gente precisa dizer isso, né? Porque a gente está numa semana da consciência negra e a gente, em um caso como esse, repercutir dessa forma, né? De qualquer forma, lá em São Januário, o Remo tem que fazer a parte dele, deixar essas questões de bastidores de lado e enfrentar esse Vasco já sem muitas pretensões, para que assim o Leão siga na Série B para o ano que vem. O Remo ganhando vai a 44 pontos e aí dá uma boa respirada, né? Para esse jogo, o Eduardo Batista, como eu te falei, não tem o Pingo, o Felipe Gedós e também o Marcos Júnior. O Gedós é o que mais preocupa porque ele voltou a sentir uma lesão no joelho esquerdo e de repente pode ser desfalque não apenas nesse jogo, esperando que pelo menos ele tenha condições para essa última partida contra o Confiança, que vai ser de fato decisiva. Além dos 3, o Rafael Jansen e o Ayrton Silva também estão em tratamento médico ainda no DM azulino e fora da partida. E aí as alternativas ficam por conta daquilo que a gente estava falando ontem, né? Ou colocar um outro meia no lugar do Gedós, ou um atacante para que o time tenha ainda mais poder ofensivo lá em São Januário.